Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma live onde a gente vai falar sobre saúde mental e saúde auditiva. Então já vou colocar aqui no meio do papo a nossa querida Thaline Castilhos. Mas fiquem ligados aí, podem postar as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, manifestem aí seus comentários, dicas, experiências, e à medida do possível a gente vai dar uma olhadinha aqui e aí vocês interagem junto com a gente. Então, desde já, sejam muito bem-vindos. Se vocês acharem a live, o tema pertinente, fiquem à vontade para compartilhar a live com quem vocês acharem que mereça ter esse tipo de conteúdo. Tá bom? Então, eu já vi aqui que a Thaline entrou, já vou incluir ela aqui. Então é isso, a gente vai fazer essa live nos mesmos moldes que a gente já está acostumado. A gente divide em 3 blocos, né? O primeiro bloco eu faço uma introdução sobre o tema, eu e a Thaline, e depois a gente responde as perguntas. Ei, Thaline, boa Ei, Gibson, noite. boa noite. Seja Como é que bem-vinda, tá me ouvindo? tô te ouvindo? E você? Tô te ouvindo forte e claro. Ai, que bom. Eu sempre fico Maravilha. com medo por causa desse negócio do fone, tem hora que vai, tem hora que não vai. Mas aqui, como é uma live bem informal, então se der algum problema técnico, não tem problema não. A gente retoma do ponto onde a gente parou e o importante é que o áudio saia. De repente, a imagem às vezes pode dar uma granulada, pode dar uma desfocada, mas o importante é que o conteúdo vá, né? Isso Então, é aí. isso. Seja muito bem-vinda, gente. Essa é a Thaline Castilhos, uma pessoa que eu sou super fã, é uma profissional incrível. Uma irmã que eu tenho, esposa de um grande amigo, irmão também. Então, Obrigada. eu tenho certeza que eu chamei a pessoa adequada para me ajudar a fazer esse bate-bola aqui, que é um assunto muito, muito importante. Então, eu expliquei para eles, Thaline, que a gente faz um programa aqui dividido em 3 blocos, né? Então, eu vou fazer uma parte introdutória. Eu costumo anotar algumas coisinhas, eu pesquiso algumas coisinhas aqui. Então, eu vou tentar colaborar um pouco com o que eu pesquisei, que une saúde mental e saúde auditiva. Mas eu quero que você fique bastante à vontade para me interromper ou para me corrigir em algum ponto aqui que eu, de repente, não fiz uma boa colocação ou que está uma informação meio desatualizada. Aí você, na sequência, você pode me corrigir, tá bom? Peço até que você Tranquilo. faça isso. Não deixa eu errar e passar batido, não, Não, tá de bom? maneira alguma. Maravilha. Bom, pessoal, então, se a live estiver tendo alguma dificuldade técnica aí, se o áudio meu ou da Thaline não estiver legal, o vídeo, vocês escrevem aqui que a gente vai dar uma olhadinha, a gente vê aqui o que é possível de corrigir, tá bom? Então, vamos seguir em frente? Vamos lá. Bom, vamos lá. Assim, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, é bem evidente que as pessoas têm um costume de cuidar das várias áreas da nossa saúde, né? A pessoa deu um probleminha, está sentindo uma dor, está tendo algum desconforto, a pessoa já arruma uma maneira, pelo menos assim, é o que se espera, de procurar um tratamento, né? De procurar um profissional para dar conta daquele desafio, daquela limitação. Mas parece que, se me corrija se eu estiver errado, que com relação à saúde auditiva, o movimento não acontece dessa forma, né? Nem Pessoas sempre. vão, as pessoas vão deixando, parece que não vão se dando muito conta. É. Depois eu vejo isso, e isso deve fazer bem parte assim, do que você já está acostumada, né, Thaline? Sim, principalmente, assim, Gibson, as pessoas mais velhas, mais idosas, né, assim, são as que mais têm resistência em aceitar a deficiência auditiva. Às vezes até por achar que quando já tem uma deficiência auditiva tá ficando mais velho, né? Eu tô começando a perder minha audição, então, né, eu vou fingir que não é comigo, que não tá acontecendo isso. E até porque existem muitos estudos que falam que quem mais, vamos dizer assim, sente a deficiência auditiva é quem convive com as pessoas que têm a deficiência auditiva. E normalmente a pessoa que tem, ela, vamos dizer assim, ela passa muitas vezes despercebido por um assunto ou por uma situação. Agora, a pessoa que convive é a pessoa que acaba ficando um pouco mais incomodada, né? Assim, eu tô te chamando, você não tá me ouvindo, eu tô falando com você e você não me responde. Então, eu acho que até por isso
acaba a iniciativa da pessoa buscar um atendimento, às vezes acaba demorando até mais, né? Pois é, porque justamente por causa disso, né? Parece que os idosos eles entendem que faz parte do pacote. Se faz É, parte do pacote, não há o que ser feito. Então eu tenho que encarar que é isso, um pouco isso mesmo. E as pessoas que vão ter que se ajustar à minha deficiência, vamos dizer assim, né? O meu déficit auditivo. Eu vi aqui que também, assim, após os 40 anos, isso. é uma perda, há uma perda natural do grau de audição justamente devido ao envelhecimento natural do corpo, né? Isso que é bem que você falou Sim, mesmo. sim. É natural, né? E acho que até, Gibson, assim, que a gente fica assim, se perguntando, né? Hoje em dia, o uso até, né, dos fones de ouvido, essa questão dos jovens ouvir música muito alta, frequentar, né, ambientes com muito barulho, a tendência é natural que essa perda auditiva ela vai vir mais rápido, né? Coisa que antigamente acabava assim, uma pessoa idosa com 60, 70 anos é que começavam a ter ali um início de uma perda auditiva, aquela perda que comprometia geralmente ambientes onde era um restaurante, onde tinham mais pessoas falando, mas num ambiente silencioso aquela pessoa ainda conseguia conduzir bem a conversa. E hoje não, hoje a gente recebe pacientes bem antes e jovens, inclusive, por conta de fones de ouvido, esses jogos, e agora, né, essa pandemia praticamente colocou todos os jovens e as crianças com fone, né, para poder otimizar todo mundo dentro de uma Para casa, um né? não Vamos dizer. atrapalhar o outro dentro de casa, então a galera tá com Exatamente. fone. Isso aí. Então, assim, aqui em casa mesmo, né? Quando estão os dois na aula online, Miguel, Alice, cada um com fone, Marcelo com fone, eu com fone, todo mundo com fone. Ou seja, acaba para poder um não prejudicar o outro, a gente precisa usar um recurso que vai nos trazer um malefício futuramente, sem dúvida, né? Não de uma forma assim, se for frequente, sem dúvida. Agora, sendo esporádico, nem tanto, né? Mas mesmo em casos onde o uso do fone com um áudio bem baixinho, ainda assim pode acontecer O alguma perda estímulo ele é auditiva. maior, né, Gibson? Não que vá acontecer. O que que acontece? Lá na região, né, da cóclea, a gente tem as membranas, a membrana timpânica, né? Aí tem lá a cadeia ossicular e tudo. E tem as células ciliadas, né? As células ciliadas, funcionam como uns cabelinhos, assim, como se fossem. Funcionam como uns cabelinhos mesmo, que quando a gente nasce, a gente tem muitas. E à medida que a gente vai sendo expostos, né, assim, ao ruído ambiental, a exposição do ruído ambiental faz com que essas células elas vão se perdendo, vão morrendo, a ponto da gente ter poucas células ciliadas, ou seja, uma diminuição de audição também. Quando você coloca um fone que ele vai direto, a esse som ele está sendo estimulado com maior intensidade do que se você tivesse sem ele. Então, obviamente, se você tiver com uma altura, né, baixinho, tranquila, acredito que vamos dizer assim, o malefício que isso vai causar seja bem menor do que você colocar, por exemplo, aqueles abafadores, onde você acaba tendo mais estímulo direto. Então, à medida que você for usando isso, sem Uhum. dúvida, É vai proporcional, né? prejudicando. É, E tem assim, eu vi que tem casos em que a deficiência auditiva, quando ela não é tratada corretamente, ela pode acarretar uma série de doenças mentais, inclusive, como, por exemplo, a demência. Né? Eu vi que tem uns estudos recentes na Austrália que apontaram que homens idosos com alguma dificuldade auditiva, eles possuem até 69% de risco de desenvolver demência senil. sim, Isso em relação aos demais idosos com audição, digamos, normal, né? isso, Mas mesmo antes, entre 30% e 40% de deterioração cognitiva antes da terceira idade. E aí, por mau uso mesmo do aparelho auditivo, muito isso, estímulo, shows, às vezes a pessoa, em vez de quer ir num show, tudo bem, né? Fica um pouquinho afastado, mas a galera fica lá perto daqueles alto-falantes brutais ali, que a gente, quando sai isso. depois do show, fica até com aquele zunido, Zumbido. É, aquele zumbido, né? Então, assim, é, depende muito também do como a pessoa trata o seu aparelho auditivo, né? sem dúvida. Deveria ter o mesmo cuidado que tem, por exemplo,
o trato com a sua, com a sua visão, né? Eu, inclusive, até Sim, anotei aqui uma parte, em algum momento eu vou chegar nele. Mas tem muito isso, assim, né? Existem alguns riscos para além da perda auditiva, que tem um sim, caso aqui onde sim, pode muitos, né? acarretar É, a gente doenças fica até mentais. assim, preocupados, porque tem vezes, por exemplo, que a gente trabalha, eu trabalho na equipe de implante coclear, né? Que a Uhum, gente recebe pacientes com perdas auditivas, são perdas específicas, né? Não é uma perda qualquer auditiva. Existem alguns fatores que realmente fazem com que esse paciente seja um candidato ao implante coclear, mas normalmente quando esses pacientes chegam e eles vêm acompanhados, né? Porque às vezes a perda já é uma perda profunda, então ele não tem uma leitura labial ainda aprendida, porque são pacientes que perderam a audição após um tempo e não nasceram com aquela perda auditiva e aí acabam fazendo o uso da leitura labial. Então, eles vêm acompanhados, né, pela esposa ou pelos filhos e tal. E muitas vezes a gente percebe assim que a pessoa não fala, assim, o paciente não fala. E aí a gente fica assim, a gente precisa avaliar, né? Será que existe uma fala efetiva? Será que esse paciente não se comunica verbalmente? E aí a família fala que eles começam a ficar depressivos, eles começam a ficar assim, eles já não participam de decisões nenhuma dentro de estão casa, se eles já isolando. se sentem isolados, eles se sentem incapazes de tomar qualquer decisão. E isso vai fazendo com que a dificuldade seja ainda maior, até para a cirurgia, porque você percebe que aquilo ali trouxe um problema muito grande, né? Um desafio muito grande para o paciente, e a gente precisa acelerar o processo, mas para isso também precisam ser feitos várias avaliações psicológicas, né? A gente tem uma equipe com psicólogos para avaliar se são ou não candidatos, se tem uma expectativa adequada, né, em relação a essa Uhum. cirurgia. Mas, de fato, assim, né, a perda auditiva, ela pode causar diversos problemas, né, assim como até a diminuição da produtividade dentro de casa, assim, o paciente já não se acha capaz de fazer algumas coisas dentro de casa que ele fazia antes, sendo que a audição não iria interferir nisso, né, desse tipo de problema, né. Então, Uhum. assim, e no entanto, compromete e eles acabam realmente se isolando. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre a equipe multidisciplinar lá da CEF, tá? É um Aham. trabalho muito incrível que vocês fazem ali. Merece da gente falar um pouquinho mais. Mas eu tinha notado aqui também que, assim, quando alguém perde a parte da audição ou a audição completa, ela não perde apenas o estímulo da voz, né, humana, mas também os sons do ambiente, da natureza. É uma espécie de privação, de certa forma, né? E quando ela Sim, passa a não ter esses estímulos, é quase que, meio que, como eu costumo dizer, né? Atrofia um pouco o repertório de comportamentos desse indivíduo, né? Então, é uma questão que precisa ser tratada para evitar o surgimento de algum transtorno cognitivo, inclusive. A gente sim, está falando aqui nos jovens expõem aos riscos auditivos com fones altos. Parece que hoje se preocupa muito com até na praia, né? A gente não está podendo frequentar a praia, né? Mas até antes da pandemia, das últimas vezes antes da pandemia que eu fui na praia, você vai na praia, várias caixinhas, cada barraca tem uma caixinha de som. Parece que as pessoas começam até a disputar ali. Não, ele está me incomodando, deixa eu aumentar o meu som aqui. Ah, é, mas eu não gosto dessa música, então deixa eu aumentar aqui. É muito som, é muito barulho, é muito estímulo auditivo e as pessoas sim, não se dão conta do que elas podem estar arrumando para acarretar problemas de sim, para o audição. futuro, né? É a questão da saúde auditiva mesmo, a gente cuidar da nossa audição, porque de fato ela é extremamente importante. E, e teve um episódio, inclusive, assim, até assim, de congresso que a gente ouve, né? Que teve um caso de um paciente que ele tinha uma síndrome de Usher, que é uma síndrome que compromete a visão e a audição. Uhum, E nessa ocasião perguntaram para esse paciente assim: você tem uma ausência de visão e uma ausência auditiva, né? E ele fez o implante, tal, esse paciente. E perguntaram para ele assim: o que que é mais dolorido, o que que é pior, a deficiência auditiva ou a deficiência visual? Aí essa pessoa falou:
Sem dúvida, a deficiência auditiva, porque a deficiência visual me afasta dos objetos. A deficiência auditiva me afasta das pessoas. E do Olha, cego, as pessoas têm dó. E do surdo, as pessoas têm raiva. Então, assim, você vê o tanto que causa questões emocionais para as pessoas que têm a perda auditiva. Porque, de fato, as pessoas não têm paciência, né? uhum, Mesmo após um implante, que a gente sabe que é um processo gradual de desenvolvimento auditivo, às vezes o paciente fala, poxa, mas minha esposa já fez o implante, não está me ouvindo, eu falo com ela, ela não entende. Então, assim, às vezes você vê que é um sentimento de, ao mesmo tempo de ansiedade daquela resposta, mas ao mesmo tempo, poxa, por que ela não está me frustração, né? entendendo? Uma frustração, sabe? E do cego, de fato, as pessoas ficam tendo um cuidado, né? Quanta privação que ele está sentindo, então deixa eu acolher. Mas na realidade ele se Como se o afasta. desafio dele fosse maior, né? Exatamente. Então, assim, eu acho bem interessante quando eu lembro desse episódio, porque a gente não imagina, né? A gente, como pessoas que ouvem e que, né, e que enxergam, a gente não imagina que o prejuízo seja tão grande, né? Exatamente. Essa perda auditiva, quase sempre, geralmente, ela é lenta e gradual, né, Thaline? Nem sempre, Gibson. Você sabe que a gente tem recebido alguns pacientes, inclusive o ano retrasado, a gente recebeu um paciente que trouxe assim um desconforto até grande como pessoa, de você falando, gente, eu não sabia que isso poderia acontecer. Então a gente está sempre estudando justamente por isso. Foi um paciente que teve uma tontura, uma vertigem à noite e acordou ouvindo, ele ouvia normalmente, né? Os limiares normais, auditivos, e no outro dia ele já acordou completamente surdo, assim, total. E esse paciente, ele fez cirurgia de implante, hoje ele ouve com implante, ouve muito bem, ele é um empresário, e graças a Deus ele tá ótimo, assim. Mas foi vamos dizer assim, uma perda súbita, né? É comum? Não é. O mais comum, de fato, é a perda gradual, né? A perda progressiva, ela vai Uhum. progredindo. Mas a gente tem muitos pacientes crianças, né? Um público infantil muito grande também de perdas auditivas congênitas, hereditárias. Então, assim, crianças que nascem mesmo com a perda auditiva e a gente busca já o tratamento logo cedo. Esses já têm a perda total, né? Logo de início. Agora, para os adultos e idosos, normalmente ela é gradual, sim. E quanto mais se espera para procurar ajuda, mais difícil vai ficando a recuperação também, né? Sim, sim, porque é mais tempo de privação auditiva, né, Gibson? Porque a primeira coisa que o paciente tem que fazer, né, se ele desconfia que ele tem uma perda auditiva, ou se ele de fato tem uma perda auditiva através de exames de audiometria que ele já fez na empresa, né, de demissional ou admissional, procurar um otorrino, né? A gente tem Uhum. uma equipe de otorrinos maravilhosos, assim, e a gente conhece muito, assim, na Grande Vitória, tem muitos profissionais assim de ponta mesmo. E a gente percebe que a partir do momento que esse paciente busca o atendimento com o médico já vai fazer as indicações aí para os centros auditivos. E nesses centros auditivos é que vão ser adaptados os aparelhos auditivos para ter certeza que aquele paciente está ou não tendo uma boa resposta com os aparelhos de amplificação, né? Que o aparelho auditivo nada mais é que uma amplificação auditiva. E se o paciente se beneficiar, legal. Mas mesmo que esse paciente não tenha um bom benefício com o aparelho auditivo, ele está estimulando, né? Cognitivamente ele está sendo estimulado. Agora, se ele não dá, se não é feito esse diagnóstico, ele vai perdendo, né, esse feedback auditivo e ele com o tempo vai acabando, assim, ele vai acabar perdendo também esse estímulo auditivo, ele vai perdendo também a discriminação, o reconhecimento né, dos sons da fala, ambientais, e isso vai ficando cada vez mais difícil depois de adaptar, né, um novo aparelho. Beleza, estou vendo que o pessoal está colocando perguntas aí. Pessoal, vai perguntando aí. Depois, no terceiro bloco, a gente vai responder as perguntas de vocês, viu? Tá, Aline, me fala uma coisa. Eu vi nessa pesquisa que eu fiz aqui que existem algumas doenças, tipo pessoas que sofrem de pressão alta,
diabetes ou alterações hormonais, isso também pode desencadear o problema de... Porque aqui está aqui, ó. Pode levar a uma menor oxigenação do ouvido e, consequentemente, afetar a audição. É isso mesmo? Então, Gibson, é uma questão bem médica, assim. Geralmente a gente, como fono, eu não tenho muito conhecimento até sobre isso, assim, para ser bem sincera. Geralmente, o que que acontece? O paciente que ele tem alguma outra comorbidade, é, às vezes não é um fator em si. Tipo, eu tenho diabetes, eu posso ter perda Uhum. auditiva. Acredito que não, nunca recebi, pelo menos eu particularmente nunca recebi um paciente assim. Talvez sim uma Um pacote de um pa- comorbidades pode exatamente. afetar, né? Ou então, vamos dizer, uma comorbidade pode começar a afetar aos poucos. Entendi. Então, esse paciente normalmente ele não chega para mim, por isso que eu desconheço. Geralmente o paciente chega para mim quando a perda já é maior, porque como eu faço parte da equipe de implante, então o paciente que tem uma perda leve, ele normalmente ele vai para os centros auditivos, né, que o otorrino já encaminha, centros auditivos para adaptação de um aparelho auditivo. Então, são pacientes que eu não tenho muito contato, entendeu? Tá. É possível recuperar um pouco da habilidade auditiva se não acontecer uma perda auditiva muito grande. Mas, de certa forma, as lesões elas são irreversíveis, né? Mas se não teve uma perda auditiva muito grande, é possível recuperar um pouquinho, tá, Aline? Depende da perda auditiva. Existem perdas auditivas que são perdas condutivas. Essas perdas condutivas, elas são de condução. Então, por exemplo, assim, uma otite mal curada, uma otite que ficou, né, vamos dizer assim, na Inflamação, orelha né? externa, E aí o médico ele vai fazer um tratamento, né, o otorrino, um tratamento medicamentoso, às vezes cirúrgico também, mas assim, com uso de carretel, com outras técnicas cirúrgicas do otorrino, e essa perda auditiva ela pode sim, né, ser curada, né, entre aspas, porque Ou na pelo verdade menos não. revertido um pouco, né? Sim, mas muitas vezes total, porque não Ah, é é? uma perda que comprometeu células ciliadas de orelha interna. Que a gente tem Entendi. a orelha externa, que é essa orelha que a gente enxerga, né? A gente tem a Uhum. orelha média, que é onde tem lá os ossículos, né? A bigorna, o estribo, o martelo, que é aqueles que vibram para produzir o som, né? E Sim. por último é a orelha interna, que é onde fica a cóclea. Então, assim, se o comprometimento ele for dentro da orelha interna, próximo da cóclea, as células ciliadas, aí, de fato, é irreversível. A perda Entendi. só vai progredir. Agora, quando é uma perda que vem antes, ela pode ser uma perda curável, entendeu? Que o otorrino é que vai estar tratando e vendo qual é a melhor técnica, né? Ou cirúrgica ou medicamentosa. Tá. O exame mais comum, assim, o exame primeiro para identificar ou dar os primeiros sinais se a pessoa está com alguma disfunção auditiva é a audiometria mesmo, né? Ou tem alguns outros exames auxiliares? A audiometria, ela é o exame mais comum e o mais barato, muitas vezes, assim, é um exame de ponta, mas ele não é possível ser feito com todas as pessoas, né? Os bebês, por exemplo, não podem Ah, fazer audiometria. Então, hoje em dia, existe não só o teste do pezinho, como o teste da orelhinha, onde o bebê nasce, olha, e na maternidade ele já é indicado para o teste da orelhinha, já é lei. Então, a partir do teste da orelhinha, dá-se o diagnóstico se o bebê tem ou não uma perda auditiva. Então, se ele tem vamos dizer assim, não digo nem uma perda, porque ele vai dar um falhou, né? Ou passou. E aí, obviamente, se aquela criança falhou no teste, existem vários fatores que podem, né, levar a essa falha, e vai ser investigado, né? Aquela criança que falhou no teste. E a gente hoje em dia recebe bebês, graças a Deus, né, Gibson? Graças à tecnologia, nós recebemos bebês já com deficiência fazer toda a adaptação e com menos de um ano, essa criança, muitas vezes por não ter se adaptado com o aparelho auditivo, já é implantada, desenvolve a fala e recebe alta da fono, coisa que não existia antigamente, assim. Então, vamos dizer, a gente tem crianças no consultório que com 6 anos não precisam mais de fono. E tem uma vida normal, usando implante, usando aparelho auditivo, porque foi diagnosticado precocemente, o trabalho foi feito precocemente, o tratamento fonoaudiológico, a estimulação auditiva, a reabilitação auditiva. Então, é uma criança que não é mais igual antigamente, onde o diagnóstico era tardio, com 4, 5 anos, a criança já deveria estar falando tudo. Na realidade, ela não fala
e muitas vezes até por falta de experiência ou da família, ou até médica mesmo, acha que pode esperar um pouco mais, e na realidade aquela criança tinha uma perda auditiva, e aí comprometeu todo um desenvolvimento que não tem como voltar atrás, Um né? Aí vem a processo, né? questão plasticidade cerebral, enfim, aí vem diversos fatores que impedem que essa criança tenha um retorno desse momento que era importantíssimo para o desenvolvimento, né? Nossa, é muito interessante. Bom, a gente já passou 25 minutinhos, a gente ainda tem um bocado de tempo ainda. Mas é Aham. muito interessante esse teste da orelhinha, eu não fazia ideia. Eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Você que é da área, tá mais por É, dentro do assunto, mas era um assunto que, por exemplo, é um teste, por exemplo, que eu desconhecia completamente. Inclusive, me surgiu uma dúvida aqui, como que seria esse teste, já que a criança, às vezes, né, não tem um repertório para manifestar se está ouvindo, se não está sim, ouvindo. é um exame que não depende da resposta da criança, né? É Ah, um tá. fonezinho, como se fosse uma olivazinha, assim, como se fosse um fone, que é colocado no conduto, né, auditivo do bebê, o bebê dormindo, Uhum. e através desse estímulo que é colocado, é feita Uhum. as respostas todas do teste, né? O teste é feito todo com a criança dormindo, a criança não precisa Independente responder. independente da Ela não interação dela. é um exame, né, completamente objetivo que não depende da resposta da criança. E já faz parte dos protocolos iniciais da maioria dos Sim, hospitais ou só de alguns hospitais? não, de todos os hospitais, já é lei. Uau, que avanço, É, cara. Que é, legal. então, Muito então bom. a criança, teoricamente, ela sai, né? Muitas vezes acontece, são raros os casos de criança que sai do hospital e não fez, mas teve a indicação. Uhum. Então, dificilmente a criança não faz o teste da orelhinha. Ou seja, os pais estão tendo seus filhos examinados e às vezes nem sabem, né? É. Lá no próprio caderno de vacinas, né, o caderninho de vacinação, tem um item, né, que é o Já teste, tem esse campo lá. tem o campo lá, teste da orelhinha e teste do pezinho. A criança tem que passar pelos dois. Que barato. Que É. O alegria que, isso, gente. o que acontece às vezes é que a criança às vezes falha, mas a família talvez não tenha sido muito bem informada. Então a Aham. família acha que aquilo ali não é um problema. Pode acontecer. Ou não refaz o exame, né? E pode ser que aconteça de falhar por mais tempo, a família descubra mais para frente. Mas normalmente isso não acontece, né? Assim, as famílias estão bem atentas, acho que são bem orientadas. De qualquer forma, é nossa responsabilidade, não só a gente da área da saúde, mas todo mundo que está assistindo a live aqui, né? Sim, Proliferar essa informação, disseminar essa informação na medida com que a gente, certeza. que o assunto for abordado, né? É nossa Sim, responsabilidade, a gente está falando de saúde pública. Então, é. nossa, muito legal. Eu anotei aqui algumas coisinhas aqui, tá, Aline? Que eu acho que assim, que são fatores que acabam sendo provocados por uma disfunção auditiva. Então, coloquei aqui, por exemplo, o indivíduo que tem esse déficit auditivo, a gente já falou lá atrás um pouquinho sobre a dificuldade de se sociabilizar, né? O indivíduo ele acaba não conseguindo interagir direito, então ele acaba tendo essa dificuldade de se sociabilizar. Isso acaba também afetando a vida profissional dessa pessoa, né? Já que ele não vai conseguir, de repente, dependendo da função do que ele trabalha, ele não vai conseguir ter uma performance profissional se ele tivesse pleno da sua capacidade auditiva. Então, às vezes a gente nem para pensar nisso, mas o quanto pode ser afetado, né? Falamos do Sim, isolamento, falei um pouquinho lá atrás também que atrofia um pouco o repertório de comportamentos. Eu fiz uma live semana passada que eu falei sobre repertório de comportamentos, que na verdade repertório de comportamentos nada mais é do que o jeito da gente ser. A gente tem um repertório de comportamentos que é o jeito que a gente pensa, é o jeito que a gente age, é o jeito que a gente entende, é o jeito que a gente percebe, é o jeito que a gente sente. Então a gente tem um repertório e esse repertório ele pode ser afetado em função da falta de estímulo auditivo, né? sim, E tem dois fatores muito presentes, aliás, a depressão e a ansiedade, logo falando, elas estão presentes em quase todos os tipos de desafios. sim, Parece que isso é uma comorbidade quase assim, né? Então, às vezes a pessoa não faz ideia que a sua
perda auditiva pode trazer um quadro de depressão e de ansiedade. É muito. A Ah, gente teve até, Gibson, te hum, interrompendo aí sem não, querer. vamos lá. Uma criança que a gente recebeu, ela foi perdendo a audição gradativamente, mas nos últimos 2 meses, mais ou menos, ela teve uma perda bem acentuada. E ela desenvolveu uma ansiedade muito grande, assim, a ponto de precisar de medicação. E, e era uma criança que não conseguia, assim, e ela falava perfeitamente, fala perfeitamente, mas ela não estava ouvindo. Então ela colocou o aparelho auditivo e ela falou: eu não estou gostando, eu não estou ouvindo, eu não estou conseguindo ouvir. Mamãe, eu não estou ouvindo, minha voz, eu não estou não estou conseguindo. Mamãe, mamãe. Ela ficava assim, numa ansiedade, tá Um piorando. Não, esse vazio, né? aparelho tá ruim. Um vazio. E era assim, desesperador. E a gente que recebeu essa criança, após os exames e realmente o fato dela ser candidata ao implante, nós ficamos também numa ansiedade, porque foi no final do ano, assim, próximo do Natal, assim, de tentar acelerar o processo da cirurgia para que ela tentasse ligar esse implante antes do Natal e Réveillon para que ela ouvisse, porque era uma criança que estava muito ansiosa. E a mãe muito emotiva, porque ela falava assim: eu não sei o que eu faço, eu não sei como acalmá-la, porque ela Sentimento de não ouve a minha impotência, né? voz. Ela falou: não está ouvindo a minha voz, e eu falo, e ela me abraça e chora, e eu não consigo acalentar ela. Então, assim, um sentimento muito ruim de não conseguir alcançar a filha. E depois disso, né, ela fez o implante, ligou o implante, começou a ouvir. Ela fala, ela ama o implante. Ela dorme, a primeira coisa que ela faz, a mãe fala assim, que ela acorda e já bota a mão para ver se ninguém tirou da cabeceira, daí ela bota o implante. Então, Uhum. assim, é apaixonada. Hoje ela já tem os dois lados, ela fez o outro lado depois. Mas, assim, você percebe o tanto de prejuízo emocional, né, para Sem aquele dúvida. indivíduo no momento em que ele perde um dos sentidos que são sensoriais, que é o que faz a gente ter aquele tato do que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, de fato, é um sentido que enquanto a gente tem, muitas vezes a gente não valoriza, mas quando a gente perde, nos faz muita falta, né? Ver o tamanho do prejuízo, né? É. Pegando um gancho disso, eu vi tem um estudo na Universidade de Illinois em que 81% dos indivíduos que ao longo da vida foram perdendo a sua audição de forma severa, 81% desses indivíduos têm aumento da ideação suicida. Você estava falando da mocinha que foi ficando desesperada, né? Pelo amor de Deus, eu não estou ouvindo nada, não estou conseguindo. E aí começa o quadro de ansiedade, que pode acarretar em Sim, depressão também. E a depressão a gente sabe que tem uns desdobramentos bem desagradáveis, como a morte, por exemplo. A ideação suicida é muito presente hoje, é um dos maiores causas de morte do Brasil, né? Então, eu fiquei muito aham. assustado. 81% dos indivíduos que perdem a audição passam a ter mais ideação suicida. É realmente muito preocupante. Então, É muito para alto, né, o vocês número. familiares que tem algum indivíduo na família, esse é o momento de vocês acolherem, de vocês terem paciência e fazer todo o procedimento, né, que é determinado, né, que é sugerido pelos profissionais da área da saúde. Sim. Eu queria perguntar para você, assim, claro que é uma pergunta meio óbvia, mas assim, falar um pouco da importância do engajamento da família em torno desse indivíduo que tem essa disfunção auditiva. Então, Gibson, hoje em dia a família, a gente está empoderando cada vez mais a família, né? Porque a família é tudo, né, na vida daquele indivíduo. Tanto para as crianças, que é fundamental, ainda mais, porque tem todo um estímulo de linguagem e de fala aí por trás, né? Onde a fonoterapia ela não vai ser suficiente, não adianta, por mais que fale, mas meu filho tá com uma fonoaudióloga excelente, com uma equipe profissional maravilhosa. Por melhor que sejam, né, as profissionais que acompanhem essa criança, jamais farão o papel que a família faz durante o período total, né? Que essa criança está exposta com a família, com a escola. Então, é um apoio total, mas que a família é a base, né? Então, o empoderamento, o coaching familiar hoje em dia é muito presente dentro do consultório. Para os idosos e os adultos, muito também. A gente percebeu nessa pandemia, sabe, Gibson, que alguns idosos e alguns adultos que moravam sozinhos passaram a não usar
o aparelho, o implante, passaram a não usar. E muitas vezes as famílias tentavam contato telefônico, WhatsApp, e percebiam que o indivíduo estava, assim, ausente, disperso, com a voz começando a degenerar por falta do uso, sem os familiares, de fato, saberem o que estava acontecendo. E aí, assim, o que eles relatam é que, assim, mas para que eu vou usar? Não vou ouvir ninguém falando? Para que eu vou usar? Eu estou em silêncio, não tem ninguém que venha aqui conversar comigo. E as pessoas vão ficando mais depressivas, mais ainda introspectivas. Então, é aquela questão que foi até assim, bem novidade até para mim, de que realmente a perda auditiva muitas vezes ela faz mais mal para a pessoa que está próxima do que para o Uhum. indivíduo. Eu já tive até uma paciente que chegou para mim e falou assim, Thaline, eu amo ouvir. Eu amo ouvir o som do mar, as pessoas falando, dos meus filhos. Mas, de fato, tem momentos em que eu amo ser surda. Eu amo tirar meu aparelho e não ouvir nada e ficar no meu Nossa. silêncio. Então, assim, a gente às vezes sabe que é importante ouvir e que as pessoas sentem essa necessidade por falta de comunicação, por falta de interação social. E no Uhum. momento em que você não consegue ter acesso a essa interação aos seus familiares, você muitas vezes começa a entrar naquele mesmo processo de depressão, de melancolia e de se sentir abandonado. E aí por isso eles paravam de usar. E então a família começou a buscar. Aí a pandemia também deu né, a gente conseguiu um momento de respirar e Teve esse lado bom, né? teve. E aí as famílias começaram a buscar, né, os familiares com os pacientes, né? E eles Uhum. voltaram a fazer o uso, e aí aí a gente até assim recomendou e pediu que eles fizessem mais lives, ao invés de só o WhatsApp, ao invés de só tentar telefonar. Faz Uhum. live para você ver, para interagir, para ele te ver, para você perceber se ele está usando, para ele ter interesse também de Estimular também a pessoa, né? estimular também. E, de fato, a família é fundamental. Não tem como a família não ser fundamental nesse processo. Ótimo. Eu vou abrir um pequeno parêntese para inserir no meio desse papo aqui apenas um pequeno ponto que é falar um pouco sobre Libras. Eu sou suspeito para falar sobre as Libras. Eu fiz um curso de Libras e que, infelizmente, por falha minha, eu fiz o curso todinho, saí do curso assim falando bastante, assim, com um repertório bem assim, quase completinho dos verbetes, de várias, de tudo, assim, para além do ABCD, do Aham. abecedário, né? Que eu até esqueci como é Sim. qual o nome. Mas é um curso incrível. Eu ainda estava na graduação de psicologia. Eu fiz. A gente tem aqui em Vitória. É um curso gratuito. Eu acho que, se eu não me engano, são 2 ou 3 turmas. Na época eram umas 2 ou 3 turmas por ano. E aí tem os Aham. níveis, né? O nível básico, o intermediário, Sim. avançado. E aí Aham. depois sim, tradutores, intérpretes e tudo mais. Eu fiquei apaixonado. E eu lembro assim que na época que eu fiz o curso, tinha uns 2 ou 3 adultos que eram deficientes auditivos. E eles não Que sabiam bacana. absolutamente nada. Eles já tinham, assim, Aí, ó, tinham, acho que já estão falando ali, ó, CRPD em CRPD. Goiabeiras. Aí a Nil, vou até citar a Nil aqui, porque eu até conversei com ela semana passada, né, a respeito da nossa live aqui hoje. E Aham. até falei com ela, ó, Nil, eu vou abordar um pouco das Libras. A Nil é uma Sim. profissional incrível, ela é Aham. intérprete e tradutora profissional Que mesmo, uma bacana. pessoa super Aham. capacitada, trabalha também na área. Então, eu lembro que quando eu conversei com ela, ela ficou até um pouquinho preocupada, assim, tipo assim, para a gente ter um pouquinho de cuidado, porque é um assunto Sim. realmente muito complexo, né? É muito polêmico, por incrível que pareça. Também.
É, mas a É, linguagem de sinais é uma linguagem riquíssima, onde sim, o indivíduo que de sim, repente não consegue se adaptar aos aparelhos e tudo mais, ele tem esse recurso que ele consegue claro. interagir, pelo menos com as pessoas que conseguem, né, Sem entender, dúvida, Gibson. interpretar a linguagem de sinais. É, tem pessoas que falam assim, Taline, você é a favor ou é contra? Eu sou totalmente a favor da Libras. Eu jamais. É uma língua assim riquíssima e que somente aqueles que têm alguma limitação ali. Ela está até respondendo. Infelizmente ainda existe um dualiano. É, ela tá falando, hein? É, acho que você, não sei se é a minha internet ou é a sua. Ah, Isso, é agora o você dualismo, voltou. é. Ah, é porque a minha internet, Mas eu lembro que, assim, deu um a minha delay. estava aparecendo a sua imagem meio congeladinha. É, agora acho que melhorou. Deixa eu ver aqui, tá, tá nos dados mesmo. Mas assim, eu lembro que eu fui. Depois eu já tinha terminado o meu curso, já tinha pego o diploma e tudo mais. Eu fui convidado para dar uma palestra lá. E foi um momento, assim, foi uma das palestras mais emocionantes para mim, assim, porque foi uma palestra para os familiares, Aham, para as pessoas. Lá é um centro de referência aos portadores de deficiência, CRPD. E aí eu dei aham. uma palestra para os familiares dos portadores de deficiência. Então foi uma palestra muito legal. Não foi só eu que dei uma palestra, teve outros profissionais também da área da saúde, mas foi incrível. Inclusive até já convidei a Nil para a gente fazer uma live onde a gente vai falar um tema exclusivo de Libras, né? Então ela já Poxa, sabe, o convite bacana. foi feito. Eu acho muito importante, né? Sim, é Mas muito ainda importante. falando desses indivíduos, de indivíduos adultos que não sabiam, não conseguiam. Absolutamente não tinha nenhum tipo de repertório na Aham. linguagem dos sinais. Aí você imagina qual o tamanho do desafio desses indivíduos e dos familiares, que é o que você Com acabou de falar agora. certeza. Aí tem até uma questão cognitiva, né, que vai afetando pela falta de estímulo, né, entrada nenhuma. O que que acontece, Gibson? Assim, a língua de sinais, a oralidade, o bilinguismo, né, a comunicação total, que é a fala junto com os sinais. É, eu sou fonoaudióloga, eu sou a favor da comunicação, né? Então, assim, se a comunicação ela vai ser através das libras, ótimo. Vai ser através da fala, ótimo. Ela tem que ser através da forma que o paciente se sente bem. Então, assim, tem paciente que a gente fala assim, eu vou ter que indicar para libras porque na oralidade nós já tentamos muito. Então, nós não conseguimos, então, assim, recurso nenhum para que, vamos dizer assim, a gente não conseguiu buscar o máximo daquele paciente em termos de oralidade. Aquele paciente ele passou a ter o uso do implante tardio, então, ou então o aparelho auditivo não tinha resposta, mas a família às vezes não conseguiu o implante coclear. Então, hoje em dia não existe mais isso, porque existe o SUS, existem vários recursos, os convênios. Hoje em dia ele está sendo mais, está tendo acesso, né, para mais facilitado para as pessoas com perdas Está mais profundas. acessível, né? Está mais acessível. Mas antes não. Então, assim, e aí a criança estava com 6, 7 anos sem comunicação nenhuma. E aí, de fato, a gente indicava e indicava, os profissionais eram maravilhosos e aquelas crianças passavam a ter uma comunicação e a gente via nos olhos das crianças a alegria de poder dizer o que ela sentia, do que ela pensava, do que, né? Então, assim, o que a gente normalmente faz é dar a escolha para a família da linha que a família quer para aquela criança, quando é Sim. uma criança, né? Quando é um Sim. adulto, o adulto vai decidir, mas quando é uma Uhum. criança, a briga ela é grande, assim, no sentido de e agora, né? Como é que a gente Uhum. vai fazer? Vou optar pelas libras, vou optar pela Uhum. oralidade, vou Uhum. fazer a comunicação total, o bilinguismo, enfim. Então, a família decide, a gente apresenta, né, a metodologia e a família Uhum. vai tomar essa decisão, né? Porque são os pais Sim. os responsáveis, né? Sim. É nossa responsabilidade apresentar o maior leque possível de opções para que a criança, o indivíduo, tenha a opção de escolha, né? De repente Sim. não consegue através das libras, mas porque o implante foi suficiente.
Ou nada impede também de a pessoa ter o implante também, aprender a linguagem de sinais, né? Enfim, Nada impede. você ter ideia, a professora lá, que ela ainda está lá ainda, a Lucy, queridíssima, ela deu o curso para a gente inteiro. O curso, se eu não me engano, ele durou, não me lembro agora, tem bastante tempo, mas foi uns 4 meses, mais ou menos, 4, 5 meses o curso. Acho que uma vez ou 2 vezes por semana. A Lucy, ela deu aula para a gente o curso inteiro, desde o início ao fim, e ela não fala e ela não ouve. E ela é a professora. Claro, Que tinha o Rodrigo lá bacana. que ele dava o Sim, que suporte, dava um né? Ele era o suporte. intérprete. Então, em alguns momentos específicos, mas poucos momentos específicos, onde ele era acionado para ele fazer algum pequeno ajuste para que a gente entendesse determinadas situações em que ela estava ensinando para a gente. Mas Aham. vou te falar que, assim, 92% do curso, ela deu o curso integral e a gente entendia perfeitamente, Que assim. bacana. Claro, tinha um auxílio do quadro, em alguns momentos Sim, ela sim. escrevia muito bem, então ela usava o recurso da escrita, alguns Aham. desenhos também, muito gestual, e, enfim, mas era um curso maravilhoso que eu Que indico para legal. todo mundo. Inclusive, eu tive mês passado, eu recebi uma demanda de um paciente que precisava de ser atendido por um psicólogo que sabia linguagem dos sinais, e eu, infelizmente, não pude atender, mas, felizmente, a gente faz parte de um grupo lá onde tem vários Aham. profissionais da psicologia e alguns Ele desses participou. profissionais são habilitados. Você sabe que Então, eu tive um caso de um paciente que ele queria fazer a cirurgia, né, do implante. E uhum, ele não falava e ele só fazia libras. E eu tenho uma paciente muito querida, assim, que foi a minha primeira paciente, para você ter ideia. Hoje ela não dá nem para falar a idade para não me comprometer. Mas, enfim, é uma moça e ela fala, ela usa o implante, mas ela entrou nos cursos de Libras pequenininha, ela entrou na escola que ela aprendeu e ela faz Libras totalmente fluente em Libras. E nesse momento eu falei assim: eu preciso de você, eu preciso que você venha aqui, me ajude e faça minha tradução para eu entender o que ele quer, para tirar as dúvidas dele. E ela fez isso maravilhosamente bem. E eu falo, gente, olha, que quando eu gracinha. precisar, Então, assim, é muito bacana. Esses tempos também nós tivemos um candidato também à cirurgia e que a psicóloga nossa fez uma live, fez uma live, não, fez como é que a gente fala? Uma apresentação? Não, ela entrou em contato com o intérprete de Libras, o professor de Libras desse adolescente, e eles fizeram uma videochamada, onde tudo que ele queria saber, ele falava com o intérprete, Estava sendo interpretado. e o intérprete conversava com a psicóloga, falava assim, olha, ele tem dúvida sobre isso, 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 isso. Aí ela ia lá e respondia para ele, e ele voltava para ele explicando o que de fato ele Sim. iria. Então, assim, foi muito bacana. Ele já é um adulto, nem é um adolescente. Ele não implantou, né? Mas assim, a gente explicou tudo, deixou bem claro. Ele optou por não implantar e a gente super respeitou. Então, assim, a decisão tem que ser do paciente e a gente tem que expor todas as limitações e as vantagens, né? Uhum. E no caso de um adulto também, as privações são grandes, né? Nem sempre a resposta é, Sim. é tão boa, né? Sim, eu tinha até comentado com a Nil o seguinte, que desde da minha primeira live lá atrás, que eu tinha ainda tenho, né, uma vontade muito grande de que todas as minhas lives tivessem aquela pessoa interpretando ali. É, Mas aqui, é claro, é impossível, a dificuldade técnica, né, que a gente não tem esse recurso. sim, sim. É só grandes shows, né, grandes apresentações que eles conseguem ter uma equipe que dê para É. fazer isso, porque tem questão de A gente, câmera, tem questão a de gente uma tem série de... conseguido com é, tem um tradutor, né, que fica na Legenda? tela, uma legenda, mas aí você tem que usar um tablet junto, onde tudo que você vai falando, ele vai Ele vai traduzindo traduzindo simultaneamente. simultaneamente para É, favorecer, né, vamos dizer, sim, as pessoas que sim, têm, ajudaria bastante. Eu ainda não sim. desisti, não, tá? Daqui um tempo, quando eu conseguir evoluir mais isso aqui, Na nossa próxima quem live a gente sabe? faz assim. Fechou. Bom, então, Nil, mais uma vez, tá? O convite aqui ao vivo.
tá? Para a gente fazer uma live falando sobre a linguagem de sinais, tá? Bom, deixa eu ver aqui, tá, Aline, a gente já passou 50 minutos, você acredita? Passa muito Nossa, passou rápido. muito rápido. Eu anotei aqui alguns pontinhos que eu queria ver com você. Primeiro, bate-bola, coisa rápida. Existem fatores genéticos geralmente associados, Sim, herança de pai para filho, coisa assim? sim, É possível, muita, né? sim, sim. Uhum. Bom, eu tinha colocado aqui resistência aos aparelhos e implantes, isso a gente já falou. Tá. Eu anotei aqui quais os principais sinais de evidência que dá a entender que esse indivíduo, de repente, está tendo algum problema de audição. Eu até coloquei aqui, coloquei 3 pontos aqui. Geralmente ele começa a pedir para repetir muito, a pessoa está Sim, falando, mas repete, eu não entendi, esse pode ser um sinal? pode, com certeza. Na verdade, sim, né? A gente percebe, criança é um pouco mais difícil. Muitas vezes é aquela criança que na escola fica mais dispersa, que o professor chama e muitas vezes ela não responde, né? Uhum. Ou pode ser uma troca de fonema na fala, uma criança que fala errado e muitas vezes existe uma perda auditiva e a família não sabe. Um atraso de fala, criança que demora para falar e às vezes tem um atraso. O adulto, geralmente, ele vai perceber. A gente já teve Uhum. casos também de pacientes que tinham uma perda unilateral, Gibbs, era bem interessante, porque eles desenvolveram a fala, muitas vezes naturalmente e de uma forma normal, e depois de adulto, num eventual exame de audiometria, descobriram que tinha uma perda unilateral, total, de um lado. E eles nunca já tiveram 2 casos que eles não percebiam que eles tinham uma perda unilateral. O que é Nossa. assim, né? Pra gente que ouve dos 2 lados, quando Para a você gente fica é com um, surpreendente, né? Mas para ele, talvez, ele surpreendente. não sabia nem como que era não Não ter, sabia né? que, eu não sabia que precisava ouvir dos dois, achei que um lado. Então, assim, era uma coisa até intrigante. Mas, assim, normalmente quando a pessoa vai perdendo, ela de fato ela começa a ter dificuldades, principalmente social, assim, em reuniões de família, não consegue entender quando tem ruído competidor, por exemplo, Uhum. tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, não entende. É, ou então, quando a pessoa tem uma voz mais aguda ou com pouca articulação. Agora, nesse período de pandemia, então, que tem todo mundo de máscara, é que as pessoas estão sentindo muita necessidade de fazer esse exame, porque fala, gente, eu não estou conseguindo entender o que as pessoas falam. Então, de fato, fazia muita leitura labial sem perceber, e que agora, sem leitura labial, ficou muito mais difícil a discriminação e a compreensão auditiva. Então, geralmente são esses fatores que são mais evidentes, Eu entendeu? tinha colocado aqui, por exemplo, o indivíduo começa a aumentar muito o volume da TV, então pode ser Também, uma evidência, ou a sim, pessoa começa a falar sim. muito alto Muito também. alto para tentar se ouvir, né? Para ter aquele feedback auditivo. Boa. Taline, eu vou pedir para você, eu vou pedir só para você explicar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho de vocês lá no CEF, tá? E que você explicasse um pouquinho, apresentar um pouco o trabalho de vocês que vocês desenvolvem lá com a equipe multidisciplinar que vocês têm. E depois a gente vai Aham. dar uma olhadinha aqui na timeline aqui para ver das perguntas, Nossa, tá bom? corridinho. Será que vai ser uma hora só? Se conseguir Se, inter... estender, se interromper aqui, a gente começa de a novo, gente vai. começa uma pequenininha. Então, a equipe multi começou pela necessidade, sabe, de pacientes que nós tínhamos, assim, que antes eram atendidos somente por fono, e que tinham necessidade do atendimento psicológico, comportamental, a família também precisando desse suporte emocional. É, assim, agora, acredito que esteja mais em evidência a questão do autismo associado, né, com a deficiência auditiva. Então, a necessidade de uma integração sensorial, de trabalho de integração sensorial para essas crianças. A neuropsicopedagogia, que ela vem aí para nos ajudar muito para os pacientes. Então, o que Nossa. acontecia é que assim, as crianças elas eram atendidas por nós, como fono, e tinham que se deslocar para outras clínicas e outras para poder conseguir fazer todos os tratamentos que eram importantes. E com isso a família ficava assim, primeiro, a criança se desgastava muito, porque a criança não tinha muito tempo para o brincar, para o estimular em casa, para a estimulação livre, ela tinha que sair de uma clínica e demorava mais um tempo Uma para chegar noutra rotina, clínica. né? Uma rotina bem difícil, né, para a família e para os pacientes.
Então, nós começamos a sentir essa necessidade de ter uma equipe multi para atender essas crianças, porque as famílias estavam, assim, precisando desse suporte. E a gente, como equipe, a gente precisava conversar com os profissionais. Então, assim, os tratamentos estavam sendo feitos, Gibson, muito individuais, assim, vamos dizer, a fono trabalha o quê? Com o ouvido, com a linguagem, com a fala. A psicologia vai trabalhar com o quê? Com o comportamento. A TO vai trabalhar com o quê? Com a sensorial. E esse trabalho não era um trabalho em conjunto, assim. Eu não sabia os objetivos dela, ela não sabia quais Não eram os era meus objetivos. integrado, né? Não era integrado. E a criança perde com isso, porque a criança não é uma orelha, né? Então, com isso, a gente sentiu essa necessidade de ter a equipe, que hoje a gente tem reuniões semanais, hoje a gente consegue discutir os casos individualmente, conseguimos fazer um perfil individual de cada criança, focando nas habilidades específicas de cada área. Então, assim, às vezes a gente tem atendimentos onde a gente faz 2 profissionais com uma criança, então vamos dizer, a TO e a fono trabalhando juntas. E então fica muito mais fácil para a família, para a criança, para a gente, para todo mundo. Ficou bom para todo mundo, né? Num espaço só. Que bom. A sociedade ganhou muito com isso, né? Não temos a menor dúvida. Graças a Deus. Maravilha. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, sempre muito queridos, né? Todo mundo aqui mandando um alô. Ei, tia Taline, deve ser sua sobrinha, Kênia. Kênia é mãe de um paciente muito querido, meu pacientezinho, bebê, chegou para mim com 2, 3 meses. Hoje já é um rapaz, adolescente, e uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa. Fez um tratamento lindo, assim, uma família, uma mãe fonoaudióloga. Então, assim, tinha muito estímulo, uma criança que usa aparelho auditivo até hoje com um estímulo maravilhoso. Um fofo, muita Ó, saudade. a Laila Cristina aqui tá zangando com você, que tá falando, como assim você não avisou da live para ela? Ai, a Ainha, minha prima do A coração, prima? prima, querida. Eu avisei para algum, engraçado, eu botei no Instagram, mas esqueci de colocar no WhatsApp em alguns grupos, eu esqueci, mandei nos profissionais. Maravilha. Ó, tem aqui o Marcelo Rabelo, tá falando que a Taline está muito bonita. Quem será O esse Marcelo marido. Rabelo? Minha mãe aqui mandando um beijo, enfim, o pessoal aqui. Mas eu tinha visto algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu Eu vi acho. também algumas perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui, muita gente falando aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta Tudo bem. sobre Começa a de baixo para cima, que eu filha. comecei de cima para baixo. Tá. Ó, Marcelo, faz pergunta difícil para a Thaline, gente. Aqui, ó, a Nil mesmo perguntou. Quanto, em média, uma criança leva para ter a resposta com o aparelho, ou implante? Então, Existe já alguma estatística? olha, depende muito da idade da criança, né? Assim, Uhum. criança pequena responde muito rápido. Quanto mais novinho, melhor, né? Melhor, não, sem dúvida. Mais Quanto mais rápido. novo, melhor. A gente Uhum. fala que em média em 1 ano a criança está ouvindo muito bem, assim, muito bem no sentido de dependendo da idade, depende dos fatores, dependendo da etiologia, depende de muitos fatores, sabe, Gibson? Mas em média, Uhum. 6 meses a 1 ano a criança já vai ter uma resposta boa. Ótimo. Agora, o estímulo é fundamental, né? A gente fala que E não o adianta. trabalho em casa também, né? A continuidade da Sem família dúvida, também. né? O estímulo em casa, o estímulo terapêutico, o estímulo na escola, essa criança precisa ser estimulada para ela reaprender a ouvir, caso ela tenha perdido, ou aprender a ouvir, caso ela nunca Uhum. tenha ouvido, né? Sim. Tem outra pergunta aqui que eu acho que você já respondeu. A perda progressiva interfere no processo tratamento da criança? Sim, sem dúvida. Uma coisa é a gente fazer uma cirurgia numa perda progressiva, outra coisa, uma perda súbita. Assim, o processo é diferente, a Uhum. avaliação, o processo é bem diferente, porque depende muito da perda que esse indivíduo está atualmente, né? Vamos dizer, a perda, ela é Uhum. uma perda profunda, ela é uma perda severa, ou ela é uma perda leve, ela vai fazer o uso do aparelho auditivo e através do uso do aparelho auditivo ela vai ter uma resposta, vamos estimular. Então, assim, como as perdas são variadas, a gente também tem os estímulos, apesar da estimulação ser muito parecida, essa criança vai evoluir muito rápido dependendo da limitação, né? Sim.
A Vivian falou que o paciente do estágio onde ela está fazendo faculdade abaixa o volume quando a esposa começa a reclamar com ele, que é o que a gente falou, né? Ao invés de tentar ajudar e acolher, entender, ser mais empática, tem esse desafio ali, né? É engraçado que tem alguns pacientes que falam isso, assim, fala para meu marido, fala para o meu filho que eu estou ouvindo bem, não precisa gritar comigo. Porque Pensa. aí às vezes a gente tem que até assim, na audiometria que a gente faz em campo Uhum, livre, que a gente chama, que é um ganho funcional do implante, para saber o ganho que o implante ou o aparelho está uhum. dando para aquele indivíduo, né? Então a gente faz uma audiometria para ver os limiares que aquele aparelho está dando para ele. Aí a gente mostra, olha, tá vendo aqui, família? Ele está ouvindo como você está ouvindo, na altura que você está ouvindo. Ele não está entendendo porque ele precisa de um Uhum, treino. Então, assim, sim. não adianta você gritar. Gritar não vai ajudar, falar mais alto não vai ajudar. Então, aí a gente orienta a família para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Você usou uma palavra muito importante aí, treino. É quase academia mesmo. Quanto mais Sim, você sim, treinar, melhor você tem a sua performance é melhor. sem Sem dúvida. dúvida. A Lu, minha amiga Priscila, da Revista Eclética, mandando um beijo. Mary Bebele, minha irmã, falando, agradecendo aqui pela... Sempre nos presenteando com assuntos importantes. Um beijo, Bebele. Um beijo para todo mundo. A Nil que falou, né? Teve uma aluna que realizou a primeira cirurgia de implante coclear aqui no estado. É, Possivelmente a Aline deve conhecer. então, nós tivemos. Na verdade, eu não conheço essa moça, né? Não sei quem é. Na Tá. nossa equipe, que a nossa equipe foi a primeira de implante, mas foi um menino, foi um rapazinho, um adolescente, olha lá, Ah, vamos ver. sim. Na sala de aula, as crianças que usam. Ah, ela tá perguntando outra coisa. Mas assim, esse rapazinho foi o primeiro da nossa equipe. Essa moça eu não sei quem é, talvez seja de outra equipe, né, de implante. Uhum. Hoje nós temos duas equipes de implante aqui no estado. E temos hoje o SUS, né? A UFES está tendo implante coclear, o Hospital das Clínicas. Legal. E a gente tem indicado bastante criança para lá, assim, crianças, adultos, né, que não tem plano de saúde, que precisam fazer a cirurgia, uma cirurgia muito cara. E Uhum. a manutenção, né, desses mapeamentos, dessas regulagens também é um valor considerável. Então, assim, as famílias que não têm condições financeiras, hoje a UFES ela consegue fazer um trabalho bem bacana. Estão sendo contempladas, né? Muito Sim, sim. legal. Muito legal. Ela Bom, perguntou tá aqui também o aqui. pessoal, minha mãe mandando beijo, minha irmã. Ah, esse psicólogo é muito lindo e muito gato. Beijo, Pupua. A Nil ainda A falando aqui Nil verdade. Na sala de aula, as crianças que usam ASI, eu não sei o que é é. a ASI, é aparelho de amplificação sonora individual, é o aparelho auditivo. Ou o É. implante reclamam muito do barulho. Uhum. Isso é muito Verdade, né? comum. Inclusive, hoje em dia, nós temos vários artifícios para esse tipo de problema dentro de sala de aula, que são os sistemas FM, né, de frequência modulada. E hoje, com os implantes, também existe os mini microfones, onde o professor ele fica com um microfonezinho de lapela e, Uhum. e o aparelho da criança ele é pareado com esse microfone. Então, tudo que a professora fala vai diretamente para o aparelho da criança tanto por Entendi. sistema de frequência modulada, quanto por esses sistemas que estão vindo também junto, acoplados ao implante. E aí, o ruído ambiental da sala de aula não interfere na compreensão auditiva, porque ela minimiza esse barulho, né? Esse barulho Uhum. incomoda demais. Filtra, Principalmente né? para os usuários de aparelhos auditivos que são amplificadores. Então, eles vão amplificar a voz e vão amplificar o E barulho. tudo. Então, Entendi. fica bem difícil. Bom, é isso. O Marcelo tá falando que eu também, o psicólogo também é lindo. Beijo, Marcelo, meu lindo. Bom, é isso. Eu acho que tem, assim, tem assunto para a gente fazer uma outra Sim, live se deixar, a gente fica tranquilamente. aqui falando, né? É um assunto que aparentemente não tem muita relevância, mas à medida das coisas que a gente vai falando aqui, a gente vai percebendo a amplitude e a profundidade dos desafios de quem atravessa, né, esses problemas. Não só o próprio indivíduo, mas como você falou, a família inteira é envolvida. Na Sim, verdade, a família é mais afetada até do que o próprio indivíduo, por causa das verdade. contingências que são geradas e etc. e tal. Bom, então é isso. Gente, quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a presença da Aline, da Thaline. Thaline, você é maravilhosa. Ah, Gente, obrigada. eu quero passar aqui o A arroba, Fernanda tá mandando um beijo ali, olha. Parabéns a todos. Essa Fernanda é meu braço direito, meu braço esquerdo, a faz minha parte lá da secretária equipe, né? querida lá do consultório. Não vou ficar Um beijo, elogiando viu, todo mundo. Fernanda?
Agradecer meu marido, que está com meus filhos ali, né? Tomando conta para que eu pudesse estar aqui. Que gracinha. Eu tô devendo uma visita para a equipe de vocês, mas uma Tá hora... devendo mesmo, tá Deixa devendo. acabar essa pandemia que eu vou lá conhecer todo mundo da sua equipe. Que, aliás, em algum momento a gente está até perto de trabalhar juntos, né? Mas Com vamos ver. certeza, com certeza. Nosso projeto, né? É. Bom, então aqui, eu vou passar o arroba da equipe CEF, é arroba equipe CEF, tudo junto, né, Tudo no junto. Instagram. Tem um telefone aqui, você me corrige se eu estiver errado, 992334387. Isso aí. 992334387, que é um link direto para o Instagram. Se você não conseguir ligar, pelo menos você pode deixar uma mensagem, a equipe vai atender você de uma maneira ou de outra. Fiquem tranquilos, a equipe lá é incrível. Eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã, não só da Thaline, mas eu sei que ela está amparada pelos melhores profissionais ali ajudando ela. Sem Então dúvida. é isso. Thaline, um beijo, muito obrigado, viu? A sua Obrigada a participação você. foi excepcional Muito e ficou um obrigada. gostinho de quero mais. Verdade. Eu ouvi uma frase quando eu estava até assim, estudando um pouquinho, né, antes da nossa live, que eu achei bem bacana e acho que tem tudo a ver. Que fala assim: Hum, proteja a sua audição, que é o mesmo que está protegendo a sua saúde mental, né? olha que gracinha. Bacana, né? Para a gente Exatamente. proteger e a gente fala muito assim, a gente como profissional, né? Quanto mais a gente estuda, melhor eles escutam. Maravilha. Thaline, eu vou fazer um print aqui para guardar de recordação a nossa imagem aqui da tela. Deixa eu só posicionar aqui. Pronto. Eu tenho, também faz parte do protocolo aqui, eu falo uma frase e eu vou devolver essa frase para você, onde eu digo o seguinte: me chamo Gibson, eu sou psicólogo e apoio a terapia. E você, Thaline? Me chamo Taline, eu sou fonoaudióloga e apoio a terapia. Maravilha. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem à vontade para compartilhar essa live que eu vou deixar salva. Assim que terminar a live aqui, eu já vou deixar ela salva lá no meu IGTV, também lá no meu canal do YouTube. Então fiquem à vontade para compartilhar essa live com quem vocês quiserem. Já vou deixar aqui também um convite para a nossa próxima live que vai acontecer semana que vem. É o segundo round de uma live que a gente fez sobre saúde mental e a relação com os pets. Ou seja, o relacionamento que a gente Bacana. tem com os animaizinhos de estimação. Eu conversei com o Paulo Deslandes e a gente conversou, o assunto foi muito bom, mas infelizmente a live precisou ser interrompida porque a gente tinha limitação de Sim, tempo e ficou muito assunto por falar e muitas perguntas a gente não conseguiu, não deu tempo de responder. Então, na próxima semana, logo depois do Carnaval, na quinta-feira, às 20 horas, eu e o Paulo Deslandes estaremos aqui. Thaline, Marcelo, toda a turma aí, um beijo. Felicidades obrigada. para vocês e muito Para você obrigado, também. viu? Obrigada a você pelo convite. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.